Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação dos nossos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Eu vou tentar fazer um react o mais rápido possível desse sujeito chamado Ageu Alves, acho que é mais ou menos isso, em que ele parafraseia como modelo aquela criaturinha. Eu vou até fazer uma paródia. Existe um romance espanhol chamado Marcelino Pão e Vinho. Então eu vou usar essa terminologia fazendo uma chacota dizendo Dona Mariana Barros Pão e Suco Del Valle, né? Mariana Pão e Suco Del Valle querendo dar pito no Ariel Lazari a respeito da inerrância das escrituras e se utilizando de um sofisma. Veja que o problema não é somente ela usar o sofisma, é gente que é metida a doutora em Sagradas Escrituras, em falar hebraico, em ficar papagueando o judaísmo fake, porque, na verdade, muitas dessas pessoas que gostam de Antigo Testamento, em geral, eles não entendem nada do Antigo Testamento, ou entendem muito pouco, em geral, historicamente falando, eles são confusos, prolixos, eles fazem inúmeros anacronismos históricos, etc. Mas vamos analisar aqui o argumento desse cara para endossar a bobagem que essa moça falou. O homem é inerrante? O homem não. Aqueles que estão. O homem é inerrante? O homem não é inerrante. Se a Bíblia é inerrante, o homem não pode estar acima de algo que é inerrante. Eu já expliquei no vídeo anterior sobre essa lógica burra que ela está propondo. Quando ela diz que a Bíblia é inerrante sem qualquer vinculação histórica ou vinculação pessoal aos apóstolos e à própria igreja, então ela está partindo da pressuposição de que a Bíblia surgiu por osmose, por geração espontânea e assim sucessivamente, né? E veja que o Ariel Lazari tentou responder a ela, olha, sobre a questão dos apóstolos, só que ela cortou e fugiu que nem um cachorrinho, sabe? Sabe aquele cachorrinho que late? Au, 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 au. Aí quando você assusta, ele vai embora, vai fugindo, cai, sabe? Parece um Yorkshirezinho, assim, sabe? Então ela fez esse tipo de manobra que, no meu entender, muito tola, muito infantil, diga-se passagem, né? Mas vamos ver aqui a opinião desse sujeito aí que se acha muito erudito e é outro que só fala besteira. Vamos lá. Ariel, infelizmente restou pra você só fazer essa carinha mesmo, porque você foi refutado. Não, ele não foi refutado. Simplesmente a mulher falou e foi embora, saiu de fininho. Isso não é refutação. Refutação é você falar a sua proposição e você escutar a outra pessoa, claro, para ver o que de fato ela responde à sua indagação, e de repente você dar uma contra-resposta que seja definitiva e calhe a boca da pessoa. Não foi o que aconteceu. Ela simplesmente tocou no assunto, jogou um sofismazinho, para depois fazer algum tipo de meme ou coisa parecida para tentar atingir o Ariel Lazari. A gente percebe claramente que o Lazari se deu muito bem nesse debate aí. Mas vamos lá, besteira, vamos besteira. Infelizmente, o católico ele sempre tenta colocar em pé de igualdade com a Bíblia algo. Ou é a tradição, ou é o magistério, alguma coisa. Não, na verdade é a Bíblia que fala isso, viu, seu panaca, seu bobão. Vamos pegar aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como vem andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então veja aqui que Paulo de Tarso dá autoridade à igreja. A igreja falar em nome da fé, tá? Em nome da fé. Então, logo, ele está, sim, equiparando a igreja à Sagrada Escritura. Ou melhor, eu seria mais ousado em dizer que a Sagrada Escritura vive em função da própria igreja. Porque é a igreja que autoriza a Escritura. É a igreja que, pela sua sapiência e pelo seu mundo de ensinar, é que orienta quais escrituras devemos acreditar. Veja que não é que a igreja, tá? Nós temos que entender que quando a igreja fala da escritura, não é que a igreja invente dizendo, olha, isso aqui é inspirado porque nós queremos. Não, não é isso. É que no ambiente da igreja existe a manifestação do Espírito Santo. E essa manifestação orienta a igreja para ensinar o mundo da fé. Então, nós católicos somos acompanhados pelo Espírito Santo através de um processo não somente do resguardo dogmático da fé, como também um processo que implica a sucessão apostólica dos bispos. Quer dizer,
tudo na igreja é transferido de geração em geração. Não somente o munus da fé, como também o critério de autoridade para ensinar a fé com a assistência do Espírito Santo, porque essa é a promessa de Nosso Senhor, como também o próprio Espírito Santo atua na igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja corpo mística, o seu corpo, né? E ele assistiria, junto com a inspiração do Espírito Santo, a sua igreja até o final dos tempos. Então, quer dizer, nós temos aqui um critério de autoridade de fé que coexiste com a Escritura. Então, nós podemos também pegar outro versículo bíblico. Peraí, aqui, no caso, nós podemos falar do magistério. Por exemplo, Jesus Cristo repassa aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, como também o poder de reter os pecadores. Vejam aqui. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo será o auxiliar, aquele que orienta os apóstolos ao ensino da fé, né? E não somente os apóstolos, mas como a própria igreja. A igreja na sua continuidade, inclusive posterior aos apóstolos, né? Vamos lá. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverem, lhes serão retidos. O capítulo 20 de João, versículo 23. Então aqui nós temos a questão do propósito da autoridade. E isso porque eu não vou falar de Mateus 16, 18 e posteriormente que Jesus Cristo passa a Pedro a liderança da igreja através do poder das chaves e o poder de ligar e desligar, como também passa essa autoridade aos apóstolos quando fala tão somente em desligar e desligar. Aqui nós temos uma diferença muito sutil, mas que explica muito bem a hierarquia de Pedro em relação aos demais apóstolos. Ou seja, Jesus Cristo fala: eis que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E eu vou te dar a chave do céu e o poder de ligar e desligar. Enquanto os outros apóstolos, ele apenas fala do poder de ligar e desligar. Aqui nós temos a liderança apostólica na figura de Pedro, como também nós temos um colégio apostólico dos apóstolos, dos demais apóstolos, que é o colégio atual dos bispos. É representado pelos bispos do mundo inteiro. Então vejam que, no final das contas, nós temos evidentemente a autoridade das escrituras, porém coexistindo com a autoridade da igreja, e vamos mais além, vamos falar da tradição, né? Nós temos aquela máxima de Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, que fala: guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura. Em outras palavras, quer dizer, Paulo está equiparando a tradição e a escritura. Paulo está dizendo que a tradição é a oralidade da igreja e a escritura. Então, quando ele fala que os católicos sempre acrescentam alguma coisa à escritura, como a tradição, na verdade ele não se dá conta de que a escritura é uma tradição escrita, como correlata à escritura existe uma tradição oral. Vamos aqui, por exemplo, já que eu citei 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, nós podemos também citar aqui 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebeu. Veja que quando se fala aqui da tradição, nós estamos falando de tradição oral mesmo, porque Tessalonicenses é uma carta que foi escrita antes da existência dos evangelhos. Há quem diga que, inclusive, Tessalonicenses foi a primeira carta da Sagrada Escritura, do Novo Testamento. Então, quer dizer, no final das contas, a sola Escritura se vê prejudicada, uma vez que a Sagrada Escritura afirma claramente o poder da igreja por conta do seu magistério, que é representado pelos apóstolos e também seus sucessores, porque Cristo assiste a sua igreja até o final dos tempos, porque o Espírito Santo orienta essa igreja, conduz essa igreja, e essa igreja é a depositária fiel da fé. E nós temos também um outro aspecto, né, do caso da tradição oral. A tradição oral também ela tem um peso. Ela tem um peso de quê? De, inclusive, confirmar se as escrituras são válidas ou não. Para ele justificar o argumento dele, ele cita 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito.
Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vejam que Paulo de Tarso não está falando da escritura como um todo, como ele está alegando, porque não existia a escritura propriamente dita completa. E a pergunta que não quer calar é: não ultrapassar o que está escrito em relação ao quê? Qual escritura nós podemos estabelecer como critério que possa ser ou não ultrapassado? Na época de Coríntios, provavelmente não havia nem os evangelhos escritos, pelo menos não completos. Não havia Apocalipse de João. Muitos textos ainda estavam por existir. Então, logo, quando Paulo de Tarso está falando que não ultrapassar o que está escrito, ele está se referindo tão somente à sua carta. Ele não está dizendo que isso seja um fundamento para a interpretação da Sagrada Escritura. Nós podemos ir mais além. Esse mesmo tipo de expressão nós encontramos em Apocalipse, quando João fala que, descrevendo as profecias, não se ultrapasse o que está escrito, mas ele está se referindo o quê? Às profecias, ele está se referindo somente ao texto de Apocalipse. Então vejam que as interpretações protestantes são completamente enviesadas, elas são completamente falaciosas, porque da mesma forma que nós temos o argumento da autoridade da igreja como coluna e fundamento da verdade, nós estamos falando numa época em que os evangelhos não existiam, numa época em que o cânon bíblico nem mesmo era formalizado, que, na verdade, vários textos, quando eram lidos nas igrejas ou quando eram compartilhados nas igrejas, esses textos, em geral, eram usados para fins litúrgicos, ou seja, a textualidade bíblica acompanhava algum tipo de sacramentação. Então, era assim que os cristãos ouviam a Sagrada Escritura. Não era você pegando um livro e dando uma lida dentro de casa como se fosse, por assim dizer, um best-seller. Não, não era dessa maneira. Vamos ver como é que ele completa a besteira que ele está falando. A Bíblia não é o suficiente. Eles até nos acusam dizendo que não tem um texto bíblico que afirma o sola escritura. Isso é uma mera falácia. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 ao 7, ele dá uma recomendação. A expressão está escrito ali é grafê, ou seja, é uma totalidade das escrituras. Como é que poderia ser a totalidade das escrituras se essa totalidade existia naquela época? Como é que você define a totalidade das escrituras, meu filho? Grafeu é escrever, né? O que está escrito só. Mas o que está escrito em relação ao quê? Está escrito em relação à carta. A carta que ele direciona à igreja de Corinto. Naquela época, provavelmente não existia os evangelhos escritos. Os evangelhos escritos são desenvolvidos cerca de mais ou menos 40 anos depois dos acontecimentos históricos reais dos evangelhos. Então, quer dizer, o que você está falando é um chute mesmo histórico e é muito vergonhoso para um sujeito que estuda hebraico, ou pelo menos aparente estudar hebraico, não conhecer esses detalhes históricos que são basicamente óbvios para quem estuda a história da Sagrada Escritura. Ou seja, que quando Paulo está falando não ultrapassar o que está escrito, ele está se referindo à carta dele. Ele não está se referindo ao cânon bíblico, porque o cânon bíblico não existia. Não existia nem mesmo textos que depois foram introduzidos ao cânon bíblico. Vamos dar um exemplo clássico disso, Apocalipse de João. Eu estou sendo até redundante, mas Apocalipse de João foi escrito no final do século I, e isso numa situação em que João já era um homem bastante velho. Eu costumo dizer que provavelmente Paulo de Tarso nunca leu Apocalipse de João, porque ele morreu antes. Eu poderia dizer para vocês que muitos profetas do Antigo Testamento nunca leram a Bíblia na sua completude. Por quê? Porque o cânon bíblico estava sendo desenvolvido. Ora, se a fé cristã depende de uma formalidade textual, então como se explica, por exemplo, em épocas onde os textos nem existiam? Então, logo, não haveria sola escritura. A sola escritura não serviria de base para a fé em determinadas épocas da história, tanto judaica como cristã. Então, vejam que aqui nós temos um problema sério de anacronismo histórico. Esse pessoal está usando um conceito que foi desenvolvido a partir do século XVI, ou pelo menos foi criado a partir do século XVI, mas que tem certas reminiscências no humanismo renascentista. E por que eu digo que a sola escritura é renascentista e ela é humanista?
por conta dessa sobrevalorização dos documentos escritos e também dos aspectos da filologia e assim sucessivamente. Então, isso é muito humanista. E os humanistas, muitas vezes, através desse culto quase idolátrico do texto, e daí humanitas, porque eram os textos das humanidades, do mundo greco-romano, do mundo clássico, no entanto, eles negligenciavam os aspectos da tradição oral, que inclusive formataram até mesmo textos clássicos do mundo antigo. Né? Vamos lá, vamos ver o besterol. As escrituras é o suficiente. Tudo aquilo que nós colocamos como uma ordenança humana, sem uma inspiração, a teologia bíblica, ela tem como errante. A única coisa que é inerrante é as escrituras sagradas para crivo de fé. Aqui nós temos um raciocínio circular problemático, porque ele está afirmando a inerrância das escrituras sem qualquer outro critério que possa afirmar que essas escrituras sejam inerrantes. Isso aqui, na verdade, é uma petição de princípio, porque para afirmarmos que a escritura seja inerrante, nós temos que ter pelo menos dois aspectos dentre tantos aí. O primeiro, evidentemente, é a própria escritura, porque não há nenhuma evidência de que a escritura defenda a inerrância somente das escrituras. Nós temos também a inerrância da igreja. Quando Paulo fala que a igreja é a casa de Deus vive, coluna, fundamento da verdade, ele está atribuindo uma inerrância à igreja. Quando Paulo de Tarso fala para guardar a tradição, tanto oral como escrita, então ele está atribuindo também uma inerrância à tradição como um todo, inclusive a tradição oral. Né? Então, quer dizer, sem prejuízo do fato de que, para afirmarmos que a Sagrada Escritura seja inerrante, nós temos que afirmar claramente que os apóstolos, enquanto inspirados, eram inerrantes e que também a igreja que produziu esses textos, na figura dos apóstolos, mas não só dos apóstolos, mas também dos discípulos dos apóstolos, como Marcos, como Lucas, nós temos que afirmar também que a igreja goza de uma certa confiabilidade e também de uma certa infalibilidade para afirmar que esses textos são inerrantes. Então aqui nós temos um problema muito sério que esse pessoal está criando. Né? Um problema muito sério mesmo. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que ele vai falar. Então, infelizmente, o católico ele erra nisso, em colocar em pé de igualdade. Não é o católico que coloca, é a Sagrada Escritura que coloca. Se a Sagrada Escritura diz que a palavra dos apóstolos vale para falar em nome de Cristo, então logo isso não depende das Escrituras. Isso depende do mandamento de Cristo. Porque quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, não existia evangelho escrito. Quando os apóstolos começaram a espalhar as boas novas para vários povos, vamos pegar o caso de Atos dos Apóstolos, quando os eventos de Atos dos Apóstolos começaram a ocorrer, digamos assim, não havia o texto chamado Atos dos Apóstolos, é um texto posterior, né? É um texto que surgiu anos depois daqueles acontecimentos. Então, a gente não pode afirmar necessariamente que os apóstolos dependiam de algum texto para pregar o evangelho. No máximo, eles poderiam usar o Antigo Testamento para confirmar algumas profecias que se cumprem em Cristo. Mas isso não é só da Escritura. Porque citar a Escritura, usá-la como referência em alguns pontos, não quer dizer que ela seja uma referência total em outros. Então, são coisas completamente diferentes. Vamos pegar o caso que é muito citado dos bereanos. Né? Porque os bereanos confirmavam na Escritura se Paulo estava certo. Aqui é um erro conceitual muito sério, porque, veja, quando Paulo de Tarso, antes de chegar em Bereia, fala com os tessalonicenses, no caso os judeus de Tessalônica, os judeus também leem as Escrituras ali, os tessalonicenses leem as Escrituras e dizem, nós não acreditamos no que você fala, Paulo. Nós não concordamos com você. Então, ler as Escrituras por si mesmas não quer dizer absolutamente nada. Quando Paulo de Tarso elogia os bereanos por confirmarem o que está escrito naquilo que ele fala, na verdade, o que ele elogia de fato não é somente a leitura da Escritura, mas a leitura da Escritura em conformidade com as boas novas de Nosso Senhor. Por quê? Nós temos aqui a mesma Escritura, ou pelo menos um padrão do que poderíamos chamar de Escritura daquele tempo, que provavelmente seria a Septuaginta, porque ele está numa região da Grécia, e os judeus fora da Palestina não usavam necessariamente a Bíblia hebraica, mas sim a Bíblia grega, provavelmente a Septuaginta. E o que acontece? Ele tem duas comunidades judaicas. Uma comunidade judaica que aceita as boas novas, as Escrituras segundo as boas novas, e o outro que rejeita. Em outras palavras, os bereanos aceitam as Escrituras segundo a ótica de Paulo, enquanto os tessalonicenses rejeitam a ótica de Paulo.
Essa que é a grande questão. Então, nós temos aqui, no caso, a referência da escritura, evidentemente, e a gente tem que entender que é a escritura segundo o entendimento da igreja, segundo o entendimento do que a igreja preestabelece como inspirado, conforme o testemunho apostólico e conforme também o papel de autoridade que a própria igreja tem na representação apostólica e na representação do próprio Cristo. Nós temos a tradição oral, que é também descrita na Sagrada Escritura, e, evidentemente, nós vamos pegar o trinômio católico, magistério, tradição e Sagrada Escritura. Então, na verdade, quem coloca em pé de igualdade a igreja, a escritura e a tradição é a própria Sagrada Escritura. Ou, pelo menos, a Sagrada Escritura registra esse conceito. Porque esse tripé, magistério, tradição e escritura, provém, evidentemente, do ensino da igreja. Porque o texto do Novo Testamento, porque os textos do Novo Testamento são textos da igreja. É inescapável isso. Tá? Vamos lá. Magistério, tradição, que tem sim margem para erro. Não ir além daquilo que está escrito. Não, pera lá. Se você está dizendo que o magistério tem margem para o erro, então você vai ter que dizer necessariamente que os dogmas de fé que foram estabelecidos pelo magistério podem estar em erro. Por exemplo, a Trindade. A Trindade foi estabelecida em Nicéia, Constantinopla. Isso quer dizer, segundo o seu argumento, que dentro de determinadas condições a Trindade pode ser negada. Aí eu perguntaria para esse sujeito, como para aquela maluquinha de rodoviária lá, a tal da Mariana Barros. Se o magistério é falível, se o magistério é questionável, então por que nós acreditaríamos na Trindade? Porque está na Escritura? Não está na Escritura. Não existe uma palavra chamada Trindade na Escritura. Muito pelo contrário, a Trindade é uma criação da teologia católica e que foi introduzida como dogma de fé. Inspirada nas Escrituras? Teoricamente, sim. Porém, essa palavra não existe. Tanto é verdade que, segundo esse tipo de perspectiva, se nós acreditamos que o magistério é falível, poderíamos questionar e até derrubar dogmas de fé que a grande maioria dos cristãos acredita. E eu poderia ser mais ousado em dizer também que a própria Escritura seria objeto de dúvida, porque tudo que nós sabemos sobre a Escritura sabe-se através do magistério da igreja. Foi o magistério da igreja que nos transmitiu e disse, olha, apóstolo X escreveu isso, apóstolo Y escreveu aquilo, e assim sucessivamente. Então, todo o nosso conhecimento sobre a Escritura depende da igreja. Quando o protestante começa a fazer aquele raciocínio capcioso de que a igreja apenas reconhecia a Escritura como se a Escritura fosse um elemento isolado da igreja, aquilo é de um artificialismo histórico completo, porque tudo que nós sabemos parte da igreja. E se a igreja mentiu? E se a igreja nos trapaceou? Quem pode afirmar o contrário disso? Não é mesmo? Quem pode afirmar sim ou não? Não se pode afirmar absolutamente nada, a não ser que nós confiemos absolutamente também na igreja. Ou seja, somente o que está escrito é o suficiente para a gente. Esse é o problema do católico, reconhecer que somente as Escrituras é o suficiente. Se as Escrituras fossem suficientes, vocês não teriam 30 mil seitas protestantes. Se as Escrituras fossem suficientes, vocês não teriam confissões. Né? Porque os calvinistas criaram uma confissão, porque os luteranos criaram outra, porque os anglicanos criaram a Common Prayer, né? a chamada oração comum. Por quê? Porque a Escritura, do ponto de vista tão somente do seu conteúdo formal, não é suficiente. E ela mesma não diz que é suficiente. Ela não diz que é a única fonte de fé, ela não diz que é a única fonte perfeita, não diz nada disso. Ela não diz que é a única fonte de fé, ela não diz que ela é a única fonte inerrante, essencialmente. Pelo contrário. Ela diz o contrário do que vocês estão falando. E se a Sagrada Escritura é a única fonte confiável, resta saber qual é a interpretação confiável dessa fonte. Vocês não conseguem chegar ao denominador comum. Sabe por quê? Porque para afirmar que a Escritura é a única fonte confiável, é preciso também saber qual a interpretação é confiável pela Escritura. E a Escritura dá essa resposta. É a igreja. Mas não é qualquer igreja. Não é qualquer seitinha biboca que se criou, sei lá, ontem. Né? Ontem. Não.
Na verdade, é a Igreja Apostólica. E essa Igreja Apostólica é católica e não pode ser outra. É muito simples. O que você está fazendo, meu filho, é um raciocínio circular, um raciocínio vicioso e tenebroso. Vamos lá. Vamos ver outra besteira aqui? O cara é um falador de besteira descomunal, né? Ele começou a chamar o Papa Leão XIV de ecumênico e pagão, tá? Vamos ver a besteira. O Papa Leão XIV é ecumênico e pagão. E eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Fica comigo até o final. Recentemente foi feita uma matéria e também o início da confecção de um livro pelo um padre americano chamado Moore, com outros acadêmicos católicos, mostrando que existe dentro da Igreja Católica um movimento ecumênico e pagão. Este padre, ele tira essas imagens de um evento ecumênico que aconteceu em 1995 em São Paulo, posteriormente colocado dentro de um livro chamado Ecoteologia, uma visão sobre Santo Agostinho, publicado em 1996. As imagens contidas neste livro são literalmente o padre Roberto Prevonse, que hoje é conhecido como Papa Leão XIV, de joelhos diante uma estátua da Pachamama, ou seja, participando de um culto ecumênico e completamente pagão. Olha, eu tô vendo a foto ali, ele não parece ajoelhado, ele parece sentado segurando um livro, não? Seja o que for, eu acho engraçado esses protestantes vulgares e ralés quererem imputar ao Papa uma espécie de paganismo, neopaganismo, quando na verdade até o dado momento eu não vi nenhum sino desse Papa que seja neopagão. Mostre-me um magistério do Papa Leão XIV em que ele preste culto a um tipo de divindade pagã. Observem que aconteceu, né, o chamado Sínodo da Amazônia, em que levaram a tal da Pachamama, ou um símbolo indígena, uma coisa desse gênero. Ficaram nesse disse-me que não me disse. No meu entender, aquilo ali foi uma gafe descomunal, tá? Do ponto de vista simbólico, eu confesso que eu achei muito ridículo, tá? E, inclusive jogaram a Pachamama lá no Tibre. Até que é um bom lugar para jogar lá no Tibre, tá? Porém, o fato em si é o seguinte. O Sínodo da Amazônia não mudou absolutamente nada da igreja. É um daqueles sínodos que foram muito blá blá blá, se criou muita expectativa e no final ficou como Dantes no quartel de Abrantes. E evidentemente que a gafe do Vaticano, no meu entender, não foi necessariamente só a Pachamama, né? Porque a Pachamama nem símbolo amazônico é. Inclusive eu me lembro que o bispo do Marajó, que foi o bispo Dom José Ascona, finado Dom José Ascona, fez um discurso inflamado, até um tanto revoltado, por conta dessa representação, que, no nosso entender, foi bastante inconveniente, e sabe-se lá por que se colocou isso. Talvez quisessem religar aos povos indígenas ou coisa parecida, mas é completamente desnecessário. Por quê? Porque a Virgem de Nazaré é a padroeira da Amazônia. Nós temos uma festa religiosa da Virgem Santíssima, que é o Círio de Nazaré. Então aquilo ali foi completamente desnecessário e, no meu entender, parece assim que houve um certo alinhamento do Vaticano sobre a realidade da Amazônia. Isso foi mais cômico. Mas, felizmente, nada saiu daquilo ali. Havia documento falando de casamento de padre, havia documento falando disso, aquilo, era tanta fofoca, e no final não deu em nada. Não deu absolutamente nada. E não houve nenhum magistério sequer que pudesse mudar um fio de cabelo da doutrina católica. Esse pessoal acha que os papas, como os bispos, etc., são figuras caprichosas que fazem e acontecem conforme os inventos da sua cabeça. Eles não entendem que 2000 anos de história, para nós, são tão pesados que quando se tenta discutir uma vírgula disso, é uma chiadeira universal, é uma chiadeira literalmente católica, sabe? É chiadeira para tudo quanto é lado. Vejam que uma exortação apostólica como Amoris Laetitia, que foi escrita pelo Papa Francisco em 2016, e eu confesso que lendo aquilo ali não vi nada demais, assim, nada de tão absurdo como se falava, né? Teve até um conhecido meu, aquilo ali é uma coisa modernista, que tem um bocado de sutileza, não sei o que, blá blá blá. Sinceramente, eu não vi nada demais aquilo ali. Eu vi sim uma descrição muito realista das estruturas familiares modernas e a tentativa, nem sempre bem sucedida, de buscar soluções.
de tentar integrar casais de segunda união, tentar integrar pessoas que têm problemas com a homossexualidade, assim suavemente. Vejam que isso também é um peso para essas pessoas. Acho que o Papa Francisco ele tinha uma certa sensibilidade, um certo feeling para certas coisas. Até porque ele tinha uma experiência pastoral muito vivida, digamos assim, principalmente quando ele vivia no subúrbio de Buenos Aires. Então ele deve ter visto um bocado de tragédia familiar, um bocado de confissão. É aquela mulher do segundo casamento com um homem lá, que o primeiro marido não valia nada, etc. E a mulher estava muito bem no segundo casamento, mas ficava com uma crise de consciência terrível, porque como ela estava no segundo casamento, isso é considerado adultério pela igreja. Então, quer dizer, essas questões que ele toca, eu acho que são pertinentes e que muitos tradicionalistas não querem ver, como se essas pessoas não existissem. Tá? Como se essas pessoas não existissem. É essa a lógica, muitas vezes farisaica, de certas pessoas. Mas o Papa Francisco não, viu que essas pessoas existiam. Tá? Mas já voltando à questão da Pachamama e muitas outras coisas, aquilo ali, sinceramente, passou para nós como um profundo besteirole. Uma profunda gafe. Mas, no final, o Papa Francisco morreu, no meu humilde entender, ortodoxo, não estabeleceu um culto pagão, como também, acredito eu, Leão XIV não estabelecerá culto pagão nenhum. Pelo contrário, ele tem uma postura excelente, uma postura digníssima. E observem, por exemplo, o caso das declarações dele relacionadas à guerra de Israel contra o Líbano, contra o Irã, contra Gaza e assim sucessivamente, e inclusive a intervenção norte-americana, e o Trump falou aquele montante de bosta contra o Papa, inclusive se queimou perante o Papa. E vocês observam uma coisa interessante, uma autoridade moral como um Papa, que governa 1 bilhão e 400 milhões de almas, quer dizer, essa autoridade aqui não tem exército. O exército, por assim dizer, é uma representação de um exército do século XVI. Eu pergunto, o exército do Vaticano seria capaz de enfrentar um soldado norte-americano? Eu não estou dizendo que a guarda suíça não seja preparada para defender o Papa ou coisa parecida. Mas, com certeza, o Vaticano não tem necessariamente um exército. Ele tem uma guarda, né? Uma guarda do século XVI, que se veste, inclusive, com trajes do século XVI. Quer dizer, o Papa conseguiu colocar o homem mais poderoso do mundo no seu devido lugar, que é o presidente Donald Trump. E o Trump teve que ficar caladinho porque os católicos americanos não gostaram muito da brincadeira dele. E isso porque depois do delírio de ter insultado o Papa, ainda ele coloca um post se equiparando a Jesus Cristo. Aí disse, não, esse cara tá de sacanagem, né? Esse cara tá tirando sarro com a nossa cara, só pode. Mas ele se deu mal, ele se deu muito mal. Ele está muito mal numa guerra malograda para agradar o lobby judaico e o lobby evangélico, o lobby neopentecostal, esse lobby sacana, sem vergonha, que apoia todos os massacres, todas as brutalidades do exército israelense contra os libaneses, contra os habitantes palestinos de Gaza, dentre outras coisas, contra os iranianos, tá? Mas o Papa tem uma postura íntegra. O Papa tem uma postura solene, uma postura sóbria. Aí vem esse bobinho dizendo que nós somos adoradores de Pachamama, né? Mas vamos lá, besteira. Cultuada pelos povos americanos. Essa mesma Pachamama é chamada pelos católicos de como uma deusa demoníaca ou um demônio da terra. Ou seja, o próprio Papa Leão já cultuou essa deusa. Em 2019, o então Papa Francisco, no Jardim do Vaticano, também participa de uma cerimônia à deusa Pachamama. Ou seja, algo já comum entre eles. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, a igreja ela tem encontros ecumênicos. Esses encontros ecumênicos é uma tentativa de diálogo, de coexistência pacífica com as religiões e, se for o caso, dependendo de certos tipos de posturas, uma busca de pontes para até mesmo o chamamento dessas pessoas à fé da igreja. Claro que eu, particularmente, não gosto muito desses encontros, porque o aspecto da doutrina católica fica bastante negligenciado. Acredito eu que o Papa, como muitos bispos, o fazem de uma maneira muito diplomática, diga-se de passagem,
Teve, por exemplo, o encontro de Assis, que envolveu João Paulo II e outros membros de outras igrejas cristãs, tá? Mas isso não é prova de que o Papa Francisco é um neopagão, ou então Leão XIV seja um neopagão. Muito pelo contrário. Tudo que esse pessoal escreveu, tudo que esse pessoal falou, de fato, são valores genuinamente cristãos. Genuinamente cristãos. Eu acho que o Papa Francisco pode ter alguns posicionamentos políticos, ou tinha, né, porque ele já faleceu, que no meu entender não me eram agradáveis, eram bastante questionáveis, assim, até porque ele tinha um vínculo tradicional com uma vertente da teologia da libertação, que é a chamada Teologia del Pueblo, que era uma teologia da libertação não marxista, diga-se de passagem, mas ele tinha uma relação amigável com grupos de esquerda e movimentos sociais, né? Mas fora isto, se nós atentarmos à leitura do seu magistério, no caso o Papa Francisco, um magistério bastante ortodoxo. Não vi nada demais. Sinceramente, eu leio as cartas do Papa Francisco e eu não virei até agora pagão ou neopagão. O mesmo Leão XIV que escreveu um documento também sobre os pobres. Sobre os pobres. E ele é um admirador de Leão XIII. Né? De Leão XIII. Então, quer dizer, é uma vergonha, cara. Senhor Ageu Alves, cara, faz o seguinte, fecha o teu bico, sossega o facho, cara, que você não sabe porra nenhuma de igreja católica, você só fala merda, cara. Vai merda. Mas mesmo assim, quando você mostra isso a um católico, ele vai dizer não, mas agora ele já está na cátedra de Pedro, ele já mudou a mentalidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra, você tá falando bobagem. Primeiramente, você tá pegando uma informação baseada em fofoquinha de padre. Não sei nem se padre é padre de verdade. Pode ser um padre tradicionalista. Esses padres tradicionalistas inventam cada besteira sobre papas. Dizem que Papa fulano era gay, que Papa Cicrano tinha várias amantes, que não sei o que, blá blá blá. Esse tipo de bobagem, sabe? Esse tipo de fofoquinha de paróquia, sabe? É vergonhoso até, vergonhoso, tá? Mas as referências de Robert Prevost, o nosso querido Papa Santo Padre Leão XIV, são as melhores referências possíveis. Um homem que tem realmente um nível intelectual acima da média, um professor de direito canônico, ou seja, não é um qualquer um, cara, não é o pastorzinho merda que você segue, cara. Vocês protestantes, assim, têm um nível intelectual, sinceramente, me desculpa, não são todos, evidentemente, mas vocês protestantes, mesmo vocês que ficam brincando de falar hebraico, brincando de falar grego, vocês têm um nível, assim, muito baixo de cultura. Vocês têm um QI muito baixo. Cara, com todos os conhecimentos que vocês têm de grego, de hebraico, de aramaico, se vocês debatessem com um cardeal erudito do Vaticano, vocês seriam jantados, cuspidos e ainda sobrariam ossinho no prato, meu. Vocês não têm cabedal para enfrentar, sei lá, um homem como Ratzinger, Bento XVI. Bento XVI é um erudito que fala mais de 10 línguas, que leu tudo que você possa imaginar de teologia, de filosofia política, um sujeito que sabia a Bíblia de cor e salteado, em grego, em hebraico, em aramaico, tudo que você pensar, meu. Aí vocês ficam aí cagando regra pro Papa, meu. Ah, vai pra puta que pariu, né? Vamos ver besteira. Será mesmo? Será que você consegue falar a mentalidade de um padre? Será que quando ele era padre e se tornou papa, a mudança realmente aconteceu? Resta saber se essa informação que você prega é verídica. Porque tudo leva a crer que não é verídica. Que simplesmente, no máximo, ele tenha participado de um encontro ecumênico com determinados povos nativos, e muitos povos nativos têm alguns tipos de práticas, né, ancestrais que podem ser consideradas pagãs. E mesmo assim, evidentemente, o que o Papa vai fazer? Ou melhor, o que o Padre Prevost vai fazer? Vai, sei lá, tocar fogo nessas pessoas? É interessante esse pessoal protestante. Uma hora eles nos acusam de ser os piores inquisidores do universo. Veja essa anta do Banzoli, que fez uma campanha difamatória. Lucas Banzoli, aquele que se diz apologeta protestante. Agora o pessoal elegeu o Banzoli o maior apologeta protestante do Brasil. O maior apologeta protestante do Brasil. Quer dizer, um adventista, um cara que diz que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, que não acredita na imortalidade da alma, enfim. Quer dizer, mas para protestante isso não vale nada. O que vale é falar mal da igreja, né? Seja o que for, o senhor Lucas Banzoli atacou o nosso querido doutor Rômulo, lá, que era católico e tudo, lá na Inglaterra,
fez uma campanha difamatória contra o Dr. Rômulo. E o Rômulo ficou puto, né? Inclusive, quis se retirar da internet por causa disso. Porque o Rômulo, eu posso dizer, o Rômulo é muito mais respeitoso do que eu. Porque com o Banzoli, isso há 15 anos atrás, eu mandava o Banzoli pra PQP pra baixo, meu. Mandava ele pro inferno. Aí quer dizer, é interessante, nós somos rotulados de fanáticos, de talibãs, nós queremos queimar vivo pessoas, e de uma hora para outra agora nós somos neopagãos, nós somos tolerantes a todas as religiões e nós somos assim lights, nós somos New Age, né? Quer dizer, parece um transtorno bipolar da apologética protestante. Vamos lá, besteira, besteira, besteira. Você não pode informar isso. Mas mesmo a gente afirmando isso para os católicos, eles não querem abrir os olhos e perceber que existe paganismo, idolatria e ecumenismo dentro do catolicismo. Claro, você leu uma fofoquinha de paróquia de esquina, aí você tirou a conclusão, a partir dos seus preconceitos tirados da sua bunda, que o Papa é um pagão. Tá, meu filho, me mostra um texto aí, vai. Me mostra um texto, me mostra qualquer declaração do Papa falando isso. Ou ensinando isso. Porque uma coisa é participar, sei lá, de um encontro ecumênico. Isso aí, isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada, tá? Outra coisa bem diferente é você querer, com a sua bateria de mentira, de calúnia, de difamação, e mesmo você usando o vídeo do Lazari, dizendo que o Lazari foi refutado por aquela bruxa lá, meu. Dizendo que o Lazari foi refutado por aquela cachorrinha late e foge. Para, meu. Tem um pouco de honestidade, tem um pouco de hombridade, um pouco de caráter, meu. O seu vídeo é de uma completa falta de caráter. Uma completa falta de veracidade, de objetividade. Baseado em quê? Fofoquinha de paróquia, fofoquinha de imprensa, sabe? Ai, mosquito aqui. Fofoquinha de imprensa. Fofoquinha de padre não sei o que das quantas. Sabe-se lá se o cara é padre mesmo? Mas não, claro, para falar mal da Igreja Católica, eles têm que dizer que nós somos idólatras, pagãos, blá blá blá. Aqui entre nós, o seu Eugeu, você é um baita de um merda, pô. Você é um baita de um merda. Conteúdo merda. Vamos lá, vamos ver. Então fique muito esperto. Eu vou ficar muito esperto. Eu vou acreditar no Ageu Alves, tá? Vou acreditar no Ageu Alves e vou deixar de crer no Papa Leão XIV, tá bom? Vou deixar realmente de crer, vai. Porque a crítica existe até mesmo dentro da Igreja Católica, mas eles não querem reconhecer. É verdade, olha, nós colocamos um neopagão no Vaticano. Com certeza, cara, com certeza. Vamos ver a merda, velho. A Igreja Católica é idólatra, apóstata, ecumênica e pagã. Não, cara, sabe o que é? Você é idiota, você tem um QI típico do evangélico brasileiro, ou seja, um QI de uma ameba, tá? E você gosta de fofoquinha de paróquia. Homem que fofoca a vida de outro homem. Eu desconfio não somente do caráter, como desconfio até mesmo que você seja um homem de verdade. Porque, sinceramente, a sua argumentação é tão vagabunda, é tão ralé, é tão baixo nível, que, sinceramente, o que eu vou falar pra você? Talvez a lógica mais sucinta e talvez mais racional era mandar você tomar no olho do seu... Você sabe por onde, né? Acho que é a lógica certa, cara. Te mandar pra puta que pariu, te mandar tomar no olho do seu arremedo cloacal, né? Se bem que a cloaca vem da sua cabeça, não vem da sua bunda. Vamos lá. Deus te abençoe. Vá merda. Tá? Vá merda. Então, meus amigos, até a próxima.